a todos e a todas. Nós estamos agora começando mais um episódio do Diálogos Finde, e dessa vez, desse nosso episódio, nós vamos conversar então com a Beatriz Marcoge e com o Samuel de Paula, justamente que são dos autores que nós tivemos no nosso último boletim, que é o volume 5, né, o Boletim Finde, que nós falamos sobre a crise climática, e justamente é o mesmo tema que nós estamos tendo nessa primeira temporada do Diálogos Finde. Então, nós tivemos, o Samuel foi autor do artigo intitulado Refugiados Climáticos no Brasil, em que ele falou um pouco sobre o caso do Rio Grande do Sul e também destacou a necessidade de algumas políticas públicas coordenadas. E nós tivemos também a Beatriz falando sobre as desigualdades, os efeitos desproporcionais no artigo O Clima Muda, as desigualdades aumentam, discutindo justamente como que essas mudanças climáticas, elas intensificam as desigualdades sociais e econômicas pré-existentes. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É um prazer ter vocês aqui conosco. E vou pedir, então, que vocês se apresentem antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre esses temas, né, que são tão interessantes e que se relacionam com a nossa linha central dessa primeira temporada do Diálogos Finde. Então, Beatriz, fica à vontade, e depois o Samuel se apresenta. Ok. Obrigada, Luísa. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse debate. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Como a Luísa falou, eu sou a Beatriz Marcos, eu sou doutoranda em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Fluminense, e nos últimos anos eu tenho pesquisado sobre pobreza energética, transição justa, desigualdade e trabalhado muito com políticas públicas. Bom, também agradeço, né, pelo convite de estar aqui. O FIND sempre proporcionando bons espaços para a gente poder dialogar e conversar diversos assuntos. Isso é muito importante para a gente trazer a nossa perspectiva. Bom, eu sou Samuel, é, sou da fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, nasci lá. Fui criado boa parte da minha vida aqui no Rio de Janeiro, então eu sou mais do Rio de Janeiro do que do Mato Grosso do Sul, assim. E escolhi ciências econômicas ali no boom da crise, da recessão que a gente teve ali 15, 14, 15, 16. Então, foi minha escolha. Entrei, fiz o curso, terminei. Entrei acreditando que a gente poderia, com as ferramentas que poderiam ser proporcionadas, a gente poderia discutir tudo e resolver o Brasil. E a gente sai sabendo que o Brasil é muito mais difícil do que a gente imagina para poder resolver. Mas é bom, mas que bom que a gente consegue, depois de muito tempo, consegue entender que a nossa ciência, o que a gente discute, a gente consegue trazer diversas perspectivas para debater os assuntos que são pertinentes da sociedade, como é esse meu tema de pesquisa dentro do âmbito do nosso grupo de pesquisa, que é o de refugiados climáticos. Agora eu sou mestrando aqui na UF e estou aí para contribuir. Não, muito legal. E é justamente isso, né? A gente conseguir trazer um pouco dessa parte teórica e das nossas pesquisas para temas que a gente vê cada vez mais perto, o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, como aparece no próprio boletim, né? Não é um fenômeno separado de tudo que está acontecendo. A gente vem passando e cada vez vão se intensificar esses fenômenos climáticos, e por isso que é muito importante que a gente tenha um espaço justamente de conversa para interpretar e entender essa crise sob diferentes perspectivas. Então, eu vou começar fazendo algumas perguntas para vocês em específico sobre o artigo, e depois a gente vai fazer algumas perguntas mais gerais. Então, no primeiro momento, Samuel, eu vou te fazer uma pergunta bem direta, que é o que, que são os refugiados climáticos, né? Que é importante para a gente entender, a partir desse primeiro ponto, o que, que são esses refugiados climáticos, que eu acredito que muito se fala de refugiado, mas é um termo mais novo, quando a gente fala de refugiados climáticos, e quais são os principais desafios enfrentados por esse tipo de refugiado quando eles vão retornar às suas comunidades de origem ou quando vão se estabelecer em novos locais.
Certo. A respeito dos refugiados climáticos, é isso, né? Tanto que vamos começar assim, primeiro entendendo. Quando acontece é, algum desastre climático, né, as pessoas acabam por tendo que se refugiar, sair dos seus locais, se deslocarem, né, a gente chama também de deslocamento forçado, para poder, enfim, fugir daquilo que as afetou. Muitas, né, a gente pode dizer que elas são verdadeiramente forçadas a sair, porque não tem o que se fazer. Nesse primeiro momento, elas saem, algumas depois, posteriormente, podem retornar e outras acabam por não ter para onde retornar, ou pelo menos no médio prazo, né? Então, beleza, nós estamos falando de pessoas que se deslocam em função da crise climática ou do desastre climático que a afetou. Mas o termo refugiado climático, no direito internacional, discutido sobre refugiado, eles, eu já li diversos textos, enfim, dessas pessoas do direito internacional que trata de refugiados, eles mesmos não gostam desse termo, porque eles acreditam que ao chamar de refugiado climático quem é deslocado forçadamente em função do desastre, isso perde o impacto do que é ser um refugiado. No entanto, nós que estamos discutindo a respeito dessas pessoas que, claro, que ao chamá-las de refugiados climáticos, nós estamos dizendo que essa crise climática que está afetando pessoas, está forçando pessoas a se deslocarem e a se tornarem cidadãs de um outro local da qual elas não pertencem. Então, isso acaba fazendo com que elas verdadeiramente sejam refugiadas, e nesse caso, climáticas. Então, esse é o sentido da palavra. Então, os refugiados climáticos, quando estão retornando, aqueles que retornam, é importante pontuar isso, eles enfrentam, né, muitos, porque a depender do tempo em que estão retornando, vão enfrentar a estrutura totalmente, na verdade, desestrutura, né, no seu local, sua casa, sua região, então eles vão ter que enfrentar essa dinâmica de ter que reconstruir aquilo que se perdeu. Eles muitos deles enfrentam a questão de lidar com as dificuldades de acesso por perdas de documentos e tudo mais que eles acabam tendo ao longo desses acontecimentos. Então, as pessoas acabam por perdendo documentos, perdendo acesso à questão de saúde, tudo isso tira a identidade, né, vamos dizer assim. Então, são uma das coisas que o refugiado climático enfrenta ao retornar, e outros que acabam por não retornar enfrentam nos locais de chegada quando eles têm que se adaptar a um ambiente que não os pertence, é, forçadamente as unidades, por exemplo, de saúde, a infraestrutura do novo local não está preparada para recebê-los, então enfrenta também essa dificuldade de acesso à saúde, à educação, novos empregos também, porque ao ser afetado a sua região, ele perde o seu emprego também, não só sua casa, se o seu emprego é local, né? Então, aí um novo emprego é necessário estar disponível para essa pessoa. Então, são uma das diversas coisas que o cidadão que é afetado pela crise climática enfrenta, né? Show. E Beatriz, agora para entender um pouco dessa relação entre as desigualdades socioeconômicas e como que isso influencia esses impactos das mudanças climáticas nessas populações marginalizadas. Por que que existe uma relação entre crise climática e desigualdade? Bom, essas desigualdades sociais e econômicas, elas intensificam os impactos das mudanças climáticas nessas populações marginalizadas, ampliando vulnerabilidades pré-existentes
e restringindo a capacidade dessas populações de se mitigarem os efeitos do clima. Então, isso perpetua um ciclo de pobreza e de exclusão social. Historicamente, as populações marginalizadas, elas frequentemente residem em áreas que são mais expostas a riscos ambientais, como regiões propensas a inundações, secas, deslizamentos de terra. Elas também enfrentam a falta de recursos financeiros e tecnológicos que impedem que essas populações implementem alguma medida preventiva e de adaptação às mudanças climáticas. Também normalmente, elas têm um menor acesso a serviços como educação, saúde, empregos formais, e tudo isso as torna mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. Portanto, essas desigualdades sociais e econômicas, elas não só ampliam a exposição e a vulnerabilidade dessas comunidades aos impactos das mudanças climáticas, como também limitam a capacidade delas de se adaptarem, de se recuperarem em situações de estresse climático. Então, abordar essa questão de desigualdade é fundamental para reduzir os impactos desproporcionais e promover uma resiliência mais equitativa frente às mudanças climáticas que são cada vez mais frequentes. Não, perfeito. E pegando esse teu gancho, então, e isso até aparece no artigo, né? Mas quais são os motivos? Tu sabe me dizer por que que essas políticas públicas que a gente tem nos dias de hoje, a gente considera que elas são falhas em proteger essas comunidades mais afetadas pelas mudanças climáticas? Então, eu diria que elas são falhas por alguns fatores, né? Entre eles, elas são desenhadas a partir de uma. Frequentemente, elas são desenhadas a partir de uma perspectiva mais generalista, sem considerar as necessidades específicas de cada grupo e a interseccionalidade entre as desigualdades. Então, elas acabam sendo falhas em proteger essas comunidades, porque elas, de fato, não incluem essas comunidades, não incluem esses efeitos desproporcionais. Acho que um outro problema muito importante também é a subrepresentação dos grupos mais vulneráveis no processo de tomada de decisão. Então, frequentemente, os grupos mais marginalizados, mais vulneráveis, como mulheres, comunidades negras, famílias, populações de menor poder aquisitivo, elas não têm voz na formulação de políticas públicas e na formulação de políticas climáticas, o que significa, em muitos casos, que as suas necessidades e as suas especificidades não são consideradas na formulação dessas políticas públicas. Um outro problema muito grande também é na questão da distribuição dos recursos dessas políticas, que frequentemente eles não conseguem atingir as populações que são mais vulneráveis. Então, essas políticas, em alguns casos, elas podem até acabar reforçando as desigualdades ao invés de reduzi-las, deixando as comunidades mais expostas aos impactos climáticos e com pouca capacidade de recuperação. Essa questão de verba e de valores que tu trouxe, o Samuel traz também, e é justamente isso que eu queria agora perguntar para ele, que é a questão desses custos financeiros. Quais são os custos financeiros que a gente associa com esse deslocamento interno, né, por conta dos desastres climáticos no Brasil? Se a gente consegue mensurar, porque, claro, a gente muito se fala da questão climática e nós temos uma percepção de como isso pode afetar desigualmente as pessoas, mas falando em números e muito até pensando em políticas públicas a partir disso, né? Nós temos a capacidade de quantificar isso? Quais seriam esses custos? Bom, essa é uma pergunta muito difícil porque a gente precisa estar conseguindo englobar várias linhas de estudo para a gente conseguir verificar os verdadeiros custos, diretos e indiretos, quando a gente está falando das pessoas deslocadas pela crise climática. Mas o Centro de Estudos de Deslocamento Interno, eles estimaram, por exemplo, no ano de 2020, olhando para o globo, globalmente, né, foi 21 bilhões de dólares, se eu não estiver enganado, que foram gastos, que foram usados para poder cuidar somente da questão das pessoas deslocadas no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, 21 bilhões de dólares com o quê? Com infraestrutura para recebê-las. Então, a gente está falando ali, por exemplo, de escolas, quadras, galpões, como que então o uso de gasto de aluguel desses galpões,
compras de alimento, medicamentos, é, também o uso de veículos, de resgate, também veículos, no caso, né, carros, caminhão, tudo mais, para levar alimentação, compras de roupas e roupa de cama, essas coisas que são necessárias para depois que a pessoa está num galpão, precisa estar dormindo e tudo mais. Então, é, são esses gastos e mais alguns gastos com pessoais que estão trabalhando, é, e diversos outros gastos que a gente tem após um desastre climático em função da pessoa que foi deslocada, né? Então, no Brasil, por exemplo, a gente, desses números da América Latina, de que foi mais de 1 milhão de pessoas deslocadas nos últimos anos, e em 2023, por exemplo, só no Brasil foi 600 mil dessas pessoas, né? Então, é um custo muito alto em função de um não preparo para esse tipo de evento. Os estudos ainda estão acontecendo, mas a intenção é justamente essa, de verificar o quanto que não cuidar, não se preparar e não se antecipar é mais custoso depois, quando a gente acaba tendo que enfrentar o desastre climático e aí tendo que cuidar daquilo que já foi gerado, né? Então, os custos certamente eles existem e são muito altos. Certo. E ainda mais que a gente fala que cada vez mais nós teremos eventos e desastres, então os custos cada vez vão aumentar também, né? E falando agora do Rio Grande do Sul especificamente, o que eu queria perguntar para vocês é como que tu descreve essa situação dos refugiados climáticos no nosso estado, Samuel? E Beatriz, te perguntar então de que maneira tu acredita que o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul afetou desproporcionalmente grupos aqui como mulheres, comunidades negras, como que isso acabou afetando mais esses grupos do que outros? Quer começar, Beatriz? Não, pode começar. Tá. Bom, como eu disse agora há pouco, o deslocamento interno no Brasil ele já vem crescente. No nosso estudo, comecei no ano passado e a gente verificou, por exemplo, que 2020 e 2021 tinham sido os anos onde mais houveram pessoas deslocadas no Brasil desde quando esse estudo começou a ser levantado, que foi 2008. Aí, a cada ano que vai entrando, aquele ano se torna o que mais acontece. Então, isso em 2022 foi uma coisa. Quando saiu os resultados de 2023 desbancou 2022. Bom, aí a gente entra em 2024, né? Com um governo que já vem, por exemplo, tentando pensar a questão climática e tudo mais. No entanto, a gente percebe que não estamos preparados, e mais do que não estar preparados, o Brasil em si ele está muito vulnerável em comparação aos outros países da América Latina, quando acontece o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul, no levantamento que a própria Defesa Civil do Estado verificou, é que 600 mil pessoas tiveram de ser deslocadas de suas residências, de seus bairros, do seu local, por conta do desastre que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Bom, e o que que isso quer dizer? Quer dizer que somente no evento que aconteceu no único estado e pontual fez com que esse número se transformasse em 82% do que aconteceu em todo o ano passado. Isso está nos dizendo que nós no Brasil estamos vulneráveis com a questão da crise climática e que esses números tendem a piorar, né? Se só o Rio Grande do Sul fez 82% do que aconteceu ano passado, certamente em 2024, quando chegar mais ou menos em março, que é quando fecha o balanço do março de 25, que é quando fecha o balanço dos levantamentos, certamente 2024 vai desbancar novamente 2023, né? Então a gente repete novamente o que já vem acontecendo. Então
E o caso do Rio Grande do Sul foi não só atípico, mas ele é assustador e ele mostra que está posta a crise para a gente aí, e que ela vai afetar e vai afetar cada vez mais e pior. E sobre, né, a questão de alguns grupos sofrerem mais com as consequências desses eventos climáticos, né, como mulheres, comunidades negras, não só no Rio Grande do Sul, mas a gente tem visto isso acontecendo no mundo todo, devido a uma combinação mesmo de fatores socioeconômicos, culturais e estruturais que levam esses grupos a serem mais vulneráveis às situações de eventos climáticos. Então, por exemplo, as mulheres, principalmente em situação de contexto de pobreza, elas assumem maior responsabilidade dos afazeres domésticos, incluindo cuidado com a família, busca de recursos naturais como água, alimento, lenha para a cocção do alimento. Então, em situação de crise climática, essas tarefas elas se tornam mais desafiadoras ainda. As mulheres elas têm uma sobrecarga de trabalho, elas têm que se deslocar períodos maiores e distâncias maiores para conseguir lenha, para cocção de alimentos, próprio alimento e a água. Elas ficam mais suscetíveis também a casos de violência. No próprio Rio Grande do Sul, a gente viu isso, né, nos abrigos. Para as famílias, para as pessoas que ficaram desabrigadas por conta das enchentes. Tivemos vários casos de mulheres sendo vítimas de violência sexual e foram necessários criar abrigos destinados só para mulheres e crianças separados por conta disso. Então, elas ficam mais expostas a vários tipos de violência. É, Além disso, a falta de recurso, a falta de outros mecanismos faz com que elas tenham uma capacidade limitada de se adaptar e de mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Além disso, as mulheres várias vezes estão na linha de frente, né? Seja como enfermeiras, seja, enfim, fazendo toda a ajuda ali na linha de frente de um evento climático. Então, às vezes, elas sofrem mais também. A questão das comunidades, né? Seja de menor poder aquisitivo, seja mais de comunidades negras, elas frequentemente estão localizadas em regiões onde há uma maior tendência de eventos climáticos. Então, elas estão mais em áreas próximas às zonas de poluição, regiões, né, que devem ocorrer maiores extremos de secas, de chuvas, de inundações. Então, essas populações que são historicamente marginalizadas enfrentam barreiras no acesso a diversos serviços, né? E a diversos instrumentos que dificultam que elas tenham uma possibilidade de recuperação após esses desastres. No Rio Grande do Sul mesmo, a gente viu que teve um caso também sobre a questão de famílias de um bairro, de um condomínio, na verdade, que estava uma bomba tirando a água de dentro do condomínio e jogando numa comunidade próxima. Essa comunidade próxima era historicamente, de uma região com menor poder aquisitivo. E, enfim, então a gente vê que essas questões elas têm acontecido com muita frequência, que essas desigualdades elas intensificam bastante a desproporcionalidade nos efeitos das mudanças climáticas. E trazendo até um pouco da experiência empírica, que vai em linha muito com o que vocês estão falando, eu tenho certeza que, assim como eu, todo mundo que mora aqui no Rio Grande do Sul conhece alguém que perdeu sua casa, não é uma coisa distante, então eu conheço duas, três pessoas que vão ter que se mudar, começar do zero nesse momento. Além disso, era muito falada essa questão que tu trouxe da maior vulnerabilidade das mulheres nos abrigos. Então, nós estamos falando, assim, das pessoas numa situação que muitos perderam tudo e, com isso, acabam perdendo até um pouco um ensaio sobre a cegueira que a gente fala. Então, tinham casos bastante sérios e foi por isso que uma série de movimentos para abrir abrigos só para mulheres, e eram abrigos em locais sigilosos. Outra questão que aconteceu comigo, com outras pessoas que estavam se voluntariando, era assim, se tu vai ser voluntário em tal lugar, tem que ter junto no teu horário, no teu turno, na tua equipe, um homem junto. Porque isso estava acontecendo, então até mesmo na ajuda, né, a gente vê essas questões desiguais muito, muito evidentes, né?
Então, é interessante, porque muitas vezes a gente pesquisa temas e a gente não consegue ver muito isso com os nossos olhos. E ficou evidente aqui no Rio Grande do Sul, tudo isso que vocês estão falando são realidade. Claro, a gente está gravando esse podcast agora no dia 5 de setembro, mas ainda tem muita coisa acontecendo, ainda tem pessoas que não retornaram para suas casas, né? Então, tem várias situações e a gente vê também pessoas, até mesmo com poder aquisitivo mais alto, que sentiram isso que aconteceu, mas sentiram como? Bom, ficaram 10 dias sem água. No cenário que a gente estava, isso era não era nada, era engraçado. Assim, como é que tá tudo? Não, bem tranquilo, eu só tô sem água. Ou não, só fiquei sem luz. Então é ver que até mesmo nos desafios que a gente tem varia muito, né? Varia muito. A gente se sentia num lugar que não dá para reclamar porque nós estamos sem água. Tem gente que perdeu tudo. Tem gente que está numa situação muito mais vulnerável que está tendo que se mudar, que, enfim, ser um refugiado climático, né? Então, para a gente fechar aqui, eu queria ouvir vocês uh, sugestões a partir de todo o estudo que vocês têm, toda a pesquisa, como que vocês acreditam que as políticas públicas elas podem ser estruturadas para abordar aí tanto as necessidades desses refugiados climáticos, como também as desigualdades sociais que elas ficam ainda mais evidentes nesse contexto de mudança climática? Bom, essa questão das políticas públicas ela é importante. A gente pode começar pensando que o governo federal, né, agora está com um plano clima para poder trabalhar, né? Inclusive está recebendo sugestões, acho que até o dia 9 de setembro. E o que eu diria a respeito dos refugiados climáticos é que, primeiro, como eu digo nos meus textos e disse e escrevi nesse último agora também, é que nós precisamos ter uma ação coordenada entre não só o governo federal, mas os estados e os municípios. Então, precisamos pensar como, por exemplo, no âmbito do Plano Clima, pode ser incluído a questão dos refugiados climáticos, o governo federal, né, norteando os estados e municípios a respeito do preparo para mais essa demanda. E aí eu diria que políticas públicas nesse âmbito deveriam ser, primeiro, as o evento climático. Então, quais políticas públicas podemos pensar pré o evento climático, né? Então, é a adaptação da nossa estrutura, das nossas cidades, é, as limpezas e manutenções de rios, valas, da estrutura, da questão do nosso esgoto, água, tratamento de água. Então, cuidar de tudo isso previamente, né? é, Políticas públicas pensando o evento durante. Então, se um evento climático está acontecendo, como nós lidaremos com esse evento, né? Então, políticas públicas pensando a respeito de infraestrutura para receber as pessoas que acabam de ser deslocadas, políticas públicas que pensadas para cuidar de uma ação rápida a respeito da alimentação, do abrigo dessas pessoas que acabam de ser deslocadas, políticas públicas pensando a respeito de, por exemplo, muitas das pessoas que são afetadas precisam, talvez, dependam ali diariamente de medicamentos, seja ela criança, seja ela idoso, como que a gente faz políticas públicas para preparar quando acontecer essa pessoa se deslocar, a gente esteja preparado para esses medicamentos cheguem até ela de forma rápida e efetiva, sem que elas não percam o ciclo daquele medicamento que ela precisa estar consumindo, né? Então, são diversos fatores durante o evento climático que nós podemos estar pensando de políticas públicas. E políticas públicas posterior, né? Como que a gente readapta novamente as nossas cidades, os nossos estados, como a gente readapta os locais, quais são as construções, porque nós estamos falando aqui as pessoas precisam agora retornar às suas casas. Que casas? Aquelas que não têm, como que a gente vai construir essas novas casas? Em que situação? Quais locais, né? Então, a gente tem que também ter esse tipo de políticas pensando
pós o evento, como que se lidará com os refugiados climáticos nesse sentido. Eu quero só dar um ponto, por exemplo, hoje mais ou menos, a gente tem 5 meses pós o evento que aconteceu no Rio Grande do Sul, e eu acordei com uma notícia de que tinham 900 pessoas, quer dizer, 900, vamos dizer assim, famílias representadas ali no Rio Grande do Sul, em um dado lugar, se manifestando, porque até hoje não receberam o auxílio que lhes foram prometidas do governo do estado e não tem casa, ainda estão em abrigos. Então, 5 meses depois, como que a gente lida com esse tipo de situação, né? Qual política pública a gente constrói para poder ser efetivo e ação rápida na reconstrução dessas vidas, desses locais para essas pessoas? Bom, e um segundo ponto que vai nessa linha do que eu falei sobre o Rio Grande do Sul, hoje eu falo de uma cidade de Paracambi, que é uma cidade na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E aqui em fevereiro desse ano também foi afetado por uma crise, por um desastre climático, né? Não só a cidade de Paracambi, mas outras cidades da região, onde que novamente a gente teve ali enchente, um deslocamento forçado, muitas pessoas perderam casas, perderam a sua mobília, é, então, foi dias e dias ali da comunidade, da população, ajudando essas pessoas que perderam tudo. Por exemplo, também nessa linha do Rio Grande do Sul, só agora, nesse mês, é que a prefeitura que recebeu ali os recursos e estavam repassando os colchões que seriam para essas famílias que perderam e as cestas básicas que seriam para essas famílias que também precisariam. Então, quer dizer, uma ação que deveria ter sido imediata, né, ela foi chegar com um atraso de 6 meses depois, 7. Então, são coisas que a gente precisa estar pensando quando se fala de refugiados climáticos. Eu acho que só agora para complementar o que o Samuel já falou, que ele respondeu muitíssimo bem, mas eu acho que a gente só destacar a importância dessas políticas públicas, elas terem uma abordagem interseccional e inclusiva, que considerem tanto os fatores ambientais quanto essas barreiras sociais e econômicas que os grupos mais vulneráveis enfrentam. É importante que essas políticas climáticas, elas além de conseguir mitigar os impactos das mudanças do clima, elas também promovam uma maior equidade social, garantindo que as comunidades mais vulneráveis tenham acesso a recursos e oportunidades para se adaptar a essas mudanças, e não acontecer isso que o Samuel acabou de trazer o caso, de 4, 5 meses depois as famílias ainda estarem sem ter onde morar, sem ter como alugar um espaço, enfim. Então, essas políticas, elas precisam ser interseccionais, considerando todas essas barreiras sociais e econômicas que as famílias possam enfrentar. Não, perfeito. Eu acho que esse é um início de uma discussão, né? É um assunto recente e que cada vez mais a gente tem que se debruçar sobre ele. E que bom que nós temos pesquisadores como vocês, ah, pesquisando sobre esse tema, se aprofundando, porque cada vez mais isso vai ser necessário. Então, eu queria agradecer imensamente a participação da Beatriz, do Samuel, dizer que foi muito bom e são dois trabalhos que eles nos agregam muito. Convido todos vocês, né? Convido a todos para lerem os trabalhos que estão justamente no nosso último boletim, que é o volume 5 do segundo desse ano. O link do boletim eu vou colocar aqui na descrição do nosso vídeo, então convido a todos e a todas para acessarem, para lerem, para que a gente consiga cada vez mais qualificar esse debate, essa nossa conversa. Então, Beatriz, muito obrigada, Samuel, muito obrigada. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu só queria novamente agradecer a participação, né, de vocês abrirem esse canal para a gente discutir um pouco a temática. Como a gente já falou aqui inúmeras vezes, é extremamente importante a gente discutir as mudanças climáticas e os efeitos das mudanças climáticas, que isso é uma realidade inegável, e os eventos climáticos são cada vez mais frequentes, estão sendo cada vez mais intensos. Então, é extremamente importante a gente ampliar esse debate e incluir isso em política pública, e incluir também todos esses grupos marginalizados, as pessoas que são refugiadas climáticas, nessa discussão para as políticas públicas alcançarem essas pessoas.
Então, eu queria agradecer novamente o convite. Eu acho que para considerar que nós possamos estar é, inserindo-se nos debates, né? Convido as pessoas que vão assistir que procurem saber mais sobre os debates climáticos, qual a importância disso, porque isso está afetando as nossas vidas, vai afetar cada vez mais, não só dos nossos pares, mas as nossas também. Então, a gente precisa repensar novas formas de consumo, de se produzir e até de se conviver, dado que a gente vai precisar se readaptar, já, se a gente quer que enfrentar essas crises climáticas. Então, eu convido todos a estarem se inseridos nos debates. Obrigado. Então tá, gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, convido a todos que a primeira inserção no debate pode ser justamente pelo nosso boletim, que o link está disponível. E até o nosso próximo episódio do Diálogos Finde. Tchau, tchau.